Eu sou o professor Lucas, essa é uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre o mundo no século XXI. Essa é uma aula de História contemporânea. Ao longo da aula, faça suas anotações e no final da aula não se esqueça, eu tenho um desafio para você nos comentários. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre vários temas que cercam a nossa atualidade. E para começar, a gente vai falar do início dos anos 90, em que a União Soviética e os Estados Unidos eram as duas maiores potências do mundo, mas a União Soviética passava por problemas complicados. A União Soviética, na verdade, era a soma de 15 diferentes repúblicas e todas elas tinham um dirigente do Partido Comunista. Além dessa grande região, em que você está vendo a Rússia aí no mapa, tem também a região satélite, que tinha outros pedaços da União Soviética, cada um deles com um dirigente diferente do Partido Comunista. Bom, a União Soviética nos anos 80 tinha alguns desafios muito complicados, como por exemplo garantir educação, saúde e alimentação para a população, férias e aposentadoria. Acontece que o governo não destinava verba suficiente para essas coisas e acabava destinando mais verba para a defesa e para a questão armamentista. E isso acabou fazendo com que crises começassem a acontecer em vários locais da União Soviética. E as pessoas estavam com falta de roupa e com falta de comida. Então era uma crise de coisas básicas. Isso também alimentou um contrabando muito caro de produtos de outras regiões e o povo acabou ficando muito descontente com o regime comunista da União Soviética. Bom, houveram várias manifestações para o fim do regime, e o governo comunista acabou repreendendo, principalmente as manifestações que aconteceram aí na parte satélite, que está ao redor da Rússia. Bom, os outros países do mundo acabaram impondo sanções à União Soviética. Isso significa que a União Soviética muitas vezes foi punida pelo seu regime comunista e por não aderir a uma filosofia, a um regime capitalista. Um exemplo disso foi o boicote das Olimpíadas de Moscou, em 1982, em que os Estados Unidos e outros países capitalistas resolveram não participar das Olimpíadas. A partir de 85, o Partido Comunista vai escolher um novo líder para lidar com esses e outros problemas da União Soviética. Estamos falando de Mikhail Gorbachev, essa figura aqui. No governo de Gorbachev, ele vai pôr em prática dois projetos, a Perestroika e a Glasnost. O projeto A Perestroika significa reconstrução, e a ideia de Gorbachev era acabar com o monopólio do Estado e fazer com que o país tivesse investimento privado, ou seja, tivesse entrada de empresas estrangeiras e também que a população começasse a ter seu próprio negócio, começasse a empreender. Nós temos também uma liberdade de empresários na economia com um princípio de competitividade e não das pessoas sendo obrigadas a consumirem produtos exclusivos do governo. E a intenção da perestroika, então, era fazer com que a produção no país aumentasse, acelerasse e não dependesse só do governo. Tivesse ajuda e a contribuição da população para produzir isso também. Isso ajudaria no fim da ineficiência do Estado, e aumentaria a produtividade do país. Já Glasnost era um projeto de transparência, em que o governo comunista ia aos poucos deixar a sua violência, acabar com a perseguição aos opositores, libertar as pessoas que tinham sido presas politicamente, abolir a censura e possibilitar a criação novamente de partidos políticos no país, fazer com que os livros possam novamente circular entre a população, que todas as regiões soviéticas tivessem liberdade de imprensa. Bom, entre 88 e 90, mesmo com a Perestroika e a Glasnost em andamento já, diversas regiões da União Soviética vão entrar em duras manifestações, em violentas manifestações, que vão resultar no fim dessas experiências soviéticas, em que esses países vão pedir sua independência e aos poucos eles vão se tornando independentes da União Soviética.
Bom, no meio de tanta confusão, houveram críticas e houveram elogios ao Gorbachev. As críticas eram de pessoas extremistas e tradicionalistas que não queriam o fim do socialismo, não queriam essa reabertura. Mesmo assim, o Gorbachev foi bem firme e no final do projeto da Perestroika e da Glasnost, ele acabou assinando a sua renúncia de cargo de líder político, entregando então o que sobrou da União Soviética para o partido. Acontece que a União Soviética deixava de existir ali entre os anos 90 e 91 e a União Soviética passava a ser a Rússia, que nós conhecemos hoje. E os países satélites, a região satélite, começa a se tornar independente. Bom, vocês estão vendo nessa imagem aqui o primeiro McDonald's ali na União Soviética em 31 de janeiro de 1990. Percebam a euforia popular, a quantidade de pessoas, né, querendo conhecer, desfrutar aí disso que era uma realidade só de países capitalistas até ali o começo dos anos 90. Bom, o mundo entrará em uma nova ordem mundial com esse momento, né, de fim da União Soviética. Isso significa que o socialismo acabou? Não! Na verdade, o socialismo continuou na China, no Vietnã, em Laos, Cuba e Coreia do Norte. Bom, dos anos 90 até aqui, 2020, esses países eles estão passando por uma reabertura lenta, né? Aos poucos eles estão tentando se adaptar às ideias capitalistas. E depois do fim da União Soviética, o mundo começou a não se dividir mais em países socialistas e países capitalistas, mas surgiram grupos de países que se autoajudam. A gente pode chamar, né, esses grupos de acordos diplomáticos ou de blocos econômicos. Eu vou citar aqui como, por exemplo, a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento Sul-Africana. A gente tem também um bloco econômico que contou já com participação de México, Estados Unidos, Rússia e Austrália, que é a famosa APEC, né? Existe também o famoso Mercosul, né, que é um bloco econômico que já contou com a participação de vários países aqui da América do Sul. Você já pode ter escutado falar no jornal, principalmente, sobre a aliança que o Brasil tem com a Rússia, com a Índia, com a China e com a África do Sul. Essa aliança é conhecida como BRICS, que também é um grupo de países que se ajudam economicamente. A gente tem também o famoso G20, que são as 20 maiores economias do mundo, que muitas vezes se reúnem para tomar decisões que envolvem não só o seu país, mas também envolvem um grande número de países no mundo, né? O objetivo desses blocos econômicos é pautado na ajuda. O bloco econômico mais antigo da história, com certeza, é a União Europeia, né? Graças a esses blocos econômicos, os países que fazem parte deles pagam baixas taxas de alfândega, de importação e de exportação. Entre eles criam acordos de facilitação econômica, porém, atualmente, essa política de ajuda entre as nações, ela vem sendo alvo de crítica de alguns governantes que são contra já hoje, porque eles reconhecem que os blocos econômicos acabaram não melhorando a economia da sua nação. Então nós temos hoje, né, à altura dos anos 2000 já, algumas teorias de que os blocos econômicos eles tenham sido prejudiciais à economia mundial. E alguns países, inclusive, já estão adotando o aumento da taxa alfandegária e estão abandonando alguns acordos que fizeram com outros países no passado. Outros países estão sendo ainda mais radicais, adotando medidas de anti-imigração e expulsão de pessoas que não tenham nacionalidade no seu país. Nesse contexto, a partir dos anos 90, o mundo está se tornando cada vez mais capitalista. E as ideias capitalistas, elas fazem parte de uma filosofia conhecida como liberalismo. Essa filosofia, ela
ela já foi tão revisada, mas tão revisada que hoje nós estamos numa fase do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele dá ideias de como um país pode ser extremamente capitalista. As pessoas que defendem essas ideias defendem que um governo neoliberal e um país extremamente capitalista deve ser um país em que o governo não consegue garantir o direito de todos. Então o governo não pode investir no bem-estar social das pessoas. Quando eu digo bem-estar social, eu estou falando que o governo não pode ficar investindo em saúde, em educação, em alimentação e em transporte. E os países mais capitalistas do mundo realmente investem muito pouco nesses direitos aí da população. Bom, a ideia do neoliberalismo é que o governo abra o país para que os empresários tomem conta do país e que, se necessário, o governo não tenha empresas estatais, privatize todas e as venda. Bom, minimamente, a única coisa que o governo vai garantir às pessoas é segurança, o que no neoliberalismo é chamado de Estado mínimo. As taxas alfandegárias, elas teriam que ser muito baixas para que entrasse muitos produtos no país e as pessoas consumissem esses produtos, que são produtos que vêm do exterior, que vêm de outros países. Na ideia neoliberal, isso faria com que as pessoas consumissem mais e que houvesse mais competição no mercado. Essas políticas ultracapitalistas, elas aparecem no governo, por exemplo, de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher, representantes das duas maiores potências neoliberais dos anos 90, os Estados Unidos e a Inglaterra. E o neoliberalismo trouxe alguns resultados negativos para o mundo nos anos 2000. Nós estamos falando da crise de 2008, uma crise que começou nos Estados Unidos, mas que aos poucos atingiu o mundo inteiro. E ela começou principalmente por conta da política de não interferir na atitude dos bancos de emprestar dinheiro para as pessoas nos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos sempre incentivou os bancos a emprestarem dinheiro com juros muito baixos e nunca houve limite para os bancos fazerem isso. Quando as pessoas não pagavam o banco, os Estados Unidos que pagava o banco no lugar das pessoas. Isso acabou gerando um problema muito forte na economia dos Estados Unidos. Muitas pessoas começaram a contrair uma dívida absurda, principalmente a classe trabalhadora. Bom, as taxas de juros, elas eram muito baixas, Os Estados Unidos incentivavam o consumo o tempo todo para que as pessoas consumissem principalmente imóveis e, na ausência, na falta de dinheiro, pedisse dinheiro emprestado para o banco. Como muitas pessoas não estavam pagando os seus empréstimos, os Estados Unidos precisou arcar com esse prejuízo. E para arcar com esse prejuízo, o governo norte-americano acabou aumentando os impostos da população, o que fez a população dos Estados Unidos não ter ainda mais condições de pagar. Para piorar a situação, aos poucos a taxa de juros começou a ser aumentada. Isso porque o governo precisava de alguma maneira recuperar o dano dos cofres públicos e os bancos foram obrigados aos poucos a aumentarem os juros. Isso acabou gerando um colapso de dívidas no país, pois aí que o povo não pagou mesmo, já que os impostos estavam altos e os juros dos empréstimos que eles contraíram também estavam muito altos. Bom, os preços acabaram caindo muito para ver se as pessoas voltavam a consumir, o que não aconteceu efetivamente, e vários bancos abriram falências. Para vocês entenderem um pouquinho de como a política de empréstimo nos Estados Unidos ela não era tão regulamentada pelo governo, alguns bancos permitiam que você pegasse dinheiro emprestado e fizesse o primeiro pagamento só em 3 anos. Às vezes a pessoa perdia um emprego ou a taxa de juros subia e na hora de começar a pagar o dinheiro que ela pegou emprestado, ela não tinha condições para fazer isso. E toda a dívida recaía sobre o país, que tinha que arcar com o prejuízo dos bancos. Essa crise fez com que os Estados Unidos entrasse em
alerta. E nós estamos falando aí também de um presidente que acabou perdendo a popularidade graças a essa crise de 2008, que é o George Bush. Foi o presidente ali principal dos anos 2000, já que no final dos anos 2000 assume uma nova presidência no país. Ele acabou perdendo a popularidade porque bem no final do governo dele, o país entrou na sua segunda pior crise da história, sendo a primeira a crise de 1929. Bom, a crise nos Estados Unidos gerou um impacto muito forte na Europa, né? Ou seja, foi um efeito dominó que começou nos Estados Unidos e foi aos poucos atingindo vários países no mundo. Pessoas que investiam no continente europeu em ações, em empresas, começaram a tirar seu dinheiro do continente europeu. Isso fez com que os governos da Europa gastassem mais dinheiro do que o dinheiro que eles tinham. Mas com o que os países e os governos europeus gastavam tanto? Com a qualidade de vida das pessoas. Porque os países na Europa se preocupam muito com o bem-estar das pessoas. Eles investem nos direitos das pessoas. E como muitas pessoas estavam sendo demitidas depois da crise, alguns países europeus começaram a tirar dinheiro para pagar seguro-desemprego, para pagar aposentadoria, para pagar benefício para o povo, e isso fez o governo quebrar. Além da sociedade estar em alto índice de desemprego e não produzir como produzia antes. Os países que sofreram mais com a crise foram Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Lembrando que na Grécia as pessoas chegaram a entrar em situação de miséria, vivendo com quase R$50 por mês, e olhe lá, tá? E aí você tem, dentro dos países europeus, um grande conflito, né, em que os governos que estavam no poder vão começar a perder o poder, a sociedade vai ficar desacreditada desses governantes e vão chegar no poder outros políticos que não têm mais preocupação com o bem-estar da sociedade e com os direitos da sociedade. Portanto, esses novos governantes vão cortar todos os gastos com a população para conter a crise. E eles também vão tirar a culpa da crise dos Estados Unidos e vão colocar a culpa das crises nos imigrantes que estavam chegando no continente europeu. Bom, a situação nos Estados Unidos começa a melhorar com os anos Barack Obama. Então, a partir de 2010, a gente vai ver um aumento da empregabilidade e, em contrapartida, no continente europeu, o emprego vai ser cada vez mais escasso. Alguns países vão ter 20% da sua população desempregada, como, por exemplo, a Espanha, que chega a ter mais ou menos 26,6% da população em situação de desemprego. Bom, entre os anos 90 e os anos 2000, fica muito fácil você ir para outro país, você saber o que acontece em outro país e você se comunicar com outro país. Ou seja, as fronteiras e a distância não vão mais ser limites para as pessoas. Lembra vocês que a tecnologia do avião ela fica muito mais democrática e amplia-se a construção de aeroportos pelo mundo inteiro. Nós temos também uma conexão de internet cercando o mundo inteiro, em que as pessoas se comunicam em tempo real. Fora isso, a televisão, que vai exibir tudo o que acontece em todos os países. Ou seja, depois dos anos 90, o mundo vai ficando cada vez mais conectado e cada vez mais rápido. Se você ainda não conhece, nós temos a tecnologia do trem-bala no mundo, que no futuro poderá cruzar países em questão de menos de 1 hora. Então, nós temos hoje um mundo ultra veloz e nós temos um mundo instantâneo, onde é muito fácil estar em outro lugar e se conectar com outro lugar, seja pelo seu smartphone, seja pela sua televisão ou pelo seu computador. Isso vai fazer com que empresas no mundo também não fiquem num território só. Você tem empresas que hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro, como a Nike, a Coca-Cola, o McDonald's, todas essas franquias, aliás, de fast food, elas não são brasileiras, elas têm origens em outros países. E essas grandes, empresas, essas multinacionais, elas vão ter uma economia muito transnacional, ou seja, uma parte daquela empresa fica num país, a outra parte fica em outro país. E por que
essas empresas começam a ter sedes, né, começam a ter partes da sua produção em todos os países, por conveniência. E eu vou te explicar como que isso funciona, tá? As empresas elas não vão ficar concentradas num território só específico, então, para você entender o que é essa economia transnacional. Olha o exemplo da Nike. A Nike tem a sua sede contábil, fiscal, né, administrativa dentro dos Estados Unidos. É ali que são planejados o que vai ser feito, é ali que as faturas são decididas. Isso não acontece só com a Nike não, tá? Isso acontece com muitas marcas de roupas, de calçados. Só que a produção dessa roupa, a fábrica, quem costura, quem cola, quem corta a borracha, quem faz, né, todo o trabalho braçal ele basicamente não acontece nos Estados Unidos. Ele acontece em um lugar do mundo onde você não tem tanta cobrança por direitos trabalhistas. Então existem empresas que usam o Oriente Médio e usam alguns países do continente asiático para produzir os seus produtos e pagam muito mal as pessoas, isso quando não estão envolvidas em casos de escravidão moderna, né? Tem casos, vocês estão vendo aí na tela, uma indústria de crianças. São meninas menores de 18 anos que deveriam estar na sua vida, né, escolar, mas às vezes elas se submetem a ganhar centavos por horas para poder sustentar, ajudar no sustento da família, e grandes marcas mundiais aproveitam esses funcionários baratos para produzir muito, porque com funcionários baratos ela economiza dinheiro. Isso acontece também com marcas de chocolate, que usam crianças do continente africano para extrair o cacau que futuramente vai ser usado para produzir chocolate. Então aqui a gente começa a ver o primeiro lado negativo dessa grande conexão, dessa globalização do mundo, né, em que empresas usam, né, a facilidade de se estar em todos os territórios do mundo para produzir muito, gastando pouco. Vocês estão vendo nessa tela a sede da Nike, na Califórnia, nos Estados Unidos. Bom, além da globalização chegando para mudar o mundo por completo, nós também teremos uma onda de terror, de medo e de desespero, que aumenta muito a partir dos anos 2000. Estamos falando, né, de um resultado da globalização, em que alguns países vão ficar muito preocupados com desemprego, vários continentes vão empobrecer depois desse fenômeno da globalização, e muitas culturas começam a ser destruídas, principalmente daqueles países que são completamente diferentes dos países de ponta, dos países mais ricos. Então, através da televisão, através da internet, a cultura de países muito ricos, como Estados Unidos, Inglaterra, França, essa cultura ela começa a ser muito mais consumida, muito mais assistida, muito mais respeitada, enquanto cultura de países que não têm tantos recursos, né, para investir em mídia, para investir em internet, para investir em televisão, essas culturas elas começam a ficar cada vez mais esquecidas e começam a virar também objeto de preconceito na fala das pessoas. Esses países que estão exclusos desse universo de globalização, eles podem ser chamados também de periferia do sistema, né? Então, para alguns países, a vida vai ser muito luxuosa, vai ser uma vida de bem-estar. Para outros países, vai ser uma vida de desespero, né? Eu posso citar aqui para vocês que atualmente nós não temos uma situação de vida muito boa no Laos, no Camboja, no Sri Lanka. São países ali nas proximidades do continente asiático que sofrem muito com uma péssima qualidade de vida e não tem como melhorar porque eles estão sob comando, sob controle de países muito ricos. Grupos políticos e religiosos ficaram cansados a partir dos anos 2000 dessa política de globalização e eles resolveram lutar contra isso, mas eles resolveram lutar usando algo muito mais sério, usando o terror, porque só a diplomacia, só a fala não faz sucesso, não dá certo dentro desse mundo de globalização. Então eles acabaram utilizando a violência. E para que as pessoas aderissem a esse discurso violento,
contra os países da globalização, contra esse ultracapitalismo, a religião é fundamental para unir essas pessoas contra os Estados Unidos, contra os países de ponta e contra esse capitalismo que estava devorando outros países no mundo. E aí nós temos um movimento, né, do islamismo, dos muçulmanos, que é o movimento mais forte contra os Estados Unidos. Bom, a partir de agora, sempre que vocês verem a expressão ISIS na tela, nós estamos falando de uma facção, de um grupo, né, reacionário contra os Estados Unidos, que é o Estado Islâmico, né? E vocês estão vendo nessa tela aí uma imagem de 2016 em que eles estavam, né, transmitindo em rede uma chacina aí de vários cristãos, né? Bom, de acordo com o Estado Islâmico, a televisão, o cinema, a música e essa globalização, esse ultracapitalismo, ele está destruindo os valores culturais muçulmanos. E em partes isso é verdade, porque a cultura dos Estados Unidos e muitas pessoas nos Estados Unidos destroem, deturpam, têm falas muito preconceituosas com a cultura muçulmana. E se você perceber ao seu redor, sempre quando as pessoas falam em muçulmano, as pessoas já querem associar a terrorismo, já querem associar a homem-bomba. Então existe sim, né, nesse caso o Estado Islâmico está certo, existe sim um preconceito muito forte com a cultura muçulmana pelo mundo. E o Estado Islâmico vem sendo muito violento em relação a isso, né? Começou em 2001, no dia 11 de setembro, em que eles atacaram 2 torres gigantes nos Estados Unidos, e isso acabou gerando a morte de muita gente, o famoso ataque das torres do World Trade Center. E a partir daí, tanto países contra, né, o Estado Islâmico quanto o próprio Estado Islâmico começaram a se atacar com muita frequência, seja na internet, seja através de jornais. E de 2001 para cá nós estamos experimentando e assistindo, né, muita fala de ódio, de preconceito e de xenofobia, né, que é a recusa de outras culturas, né, que é a violência massiva contra outras culturas também. A gente tem um exemplo oposto agora para vocês entenderem como não é só o Estado Islâmico, né, que faz esses ataques, que faz essas provocações, é a revista francesa Charlie Hebdo, que foi atacada, né, em 2016 também pelo Estado Islâmico, mas é uma revista que faz piadas com a cultura islâmica, que faz piadas com a cultura dos muçulmanos. E aí vocês entendem então que é um movimento de 2 lados, né? Tanto o Estado Islâmico quanto esses países de ponta também, que são oposição, né, ao islamismo. Logo depois do atentado das Torres Gêmeas, das torres do World Trade Center, o presidente George Bush começa um projeto nos Estados Unidos conhecido como Guerra ao Terror. Nesse projeto, ele ia coordenar ações militares e ele ia invadir países que abrigassem terroristas, aplicar buscas e assassinar, inclusive. O primeiro país, né, é o Afeganistão, em 2001, já, né, sendo acusado aí de serem os responsáveis pelos ataques à torre. E logo em seguida, em 2013, eles invadem o Iraque, acusando o Iraque de ter uma suspeita de produção de uma arma de extermínio em massa. Essa suspeita nunca foi comprovada, tá? Mas só essa suspeita aí já foi suficiente para o Bush invadir o Iraque e praticamente destruir o Iraque por 3 anos. Novamente você percebe aqui que não é só o Estado Islâmico, né, que age com violência desde os anos 2000. Os próprios estadunidenses também estão sendo muito violentos, né, de lá para cá. Nós temos a continuidade desse projeto da Guerra do Terror, da Guerra ao Terror, com Barack Obama, né? E no governo do Barack Obama vai ter uma campanha muito forte. Em 2011 eles assassinam Osama Bin Laden, que é o principal culpado, né? Segundo os documentos dos Estados Unidos, seria o principal culpado pelo ataque das 2 torres em 2001. Bom, no final do governo do Obama, algumas coisas vão começar a acontecer nos Estados Unidos e que vão preocupar os norte-americanos. Em Orlando, em 2016, vai ter um ataque à boate GLBT Pulse e nesse atentado, 50 pessoas vão morrer. No mesmo ano, vai ter um massacre em São Bernardino, que 2 casais vão atirar em 12 pessoas e ainda vão deixar mais 20 feridos.
E durante o governo do Obama, ele não teve muitos problemas com o terrorismo, mas quando foi chegando no final, parece que a ameaça foi ficando muito forte. O Obama passou por 2 mandatos, e no final do segundo mandato dele, esses atentados voltaram a acontecer no país. Isso foi um problema, porque a comunidade estadunidense, as pessoas de lá, ficaram muito preocupadas com a repetição do que aconteceu em 2001, em que morreu muita gente, e eles estavam preocupados com outro ataque terrorista em grande massa, em larga escala. Isso acabou dando espaço para que a população, em 2017, escolhesse como um novo presidente do país, Donald Trump. E aí o Barack Obama acabou perdendo espaço, né? E aí a sensação de segurança com o Donald Trump também não veio para os estadunidenses. Na verdade, depois do Donald Trump, os Estados Unidos entrou numa situação ainda muito mais violenta e muito mais delicada. Porque a política do Donald Trump era de mandar deportar todos os imigrantes. Então a violência começou a se espalhar, né? Uma verdadeira caça aos latinos, uma verdadeira caça a quem não tem cidadania norte-americana. E a violência policial aumentou muito. Vocês viram em 2020, como por exemplo, um policial, né, ali com o Floyd, o caso que viralizou, um caso de violência policial racista. E a gente tem também o aumento da própria violência civil, as pessoas se aproveitando da estadia do Donald Trump no poder para cometer atos de homofobia, para cometer atos de assassinato, para desfilar nas ruas portando armas. Então, o governo do Donald Trump abriu espaço para uma ampliação da violência nos Estados Unidos. Não à toa, ele perdeu a última eleição por conta desses resultados negativos que ele acabou colhendo. E durante o governo dele, ele também piorou a situação no Oriente Médio. Ele reconheceu o último pedaço ali da Palestina, né, como Jerusalém, capital, né, de Israel. Isso é um problema porque desde 1946 os israelenses, né, os judeus que foram, né, retirados a maior parte da Alemanha e mandados para essa região, eles estão tirando terra dos palestinos, e os palestinos estão enfrentando uma guerra para defender, né, o pouco território que sobraram deles, e eles estão sendo extinguidos do mapa, principalmente graças ao apoio dos Estados Unidos, que sempre está por trás de Israel nos ataques violentos contra a Palestina. E para piorar a situação, em 2017, o último pedacinho que era da Palestina, o presidente dos Estados Unidos declarou como pertencente a Israel. Vocês estão vendo aqui imagens da faixa de Gaza, que é uma das poucas regiões também que tem palestinos resistentes, mas é uma região que tem fogo todos os dias. As pessoas elas estão, né, acostumadas a dormir sem saber se no dia seguinte elas estarão vivas. A famosa faixa de Gaza. Alguns palestinos são obrigados a ficar em campos de concentração, com vigilância, porque sabem que a vida deles está em risco. Alguns estão fugindo para a Síria, né? A Síria seria um lugar que recebe muitos palestinos. O problema é que a Síria, desde o início dos anos 2000 também, não tem condições para ficar recebendo esses palestinos. Isso porque a Síria hoje é um campo de batalha do mundo. Como assim? A Síria já está há quase 10 anos abrigando uma guerra civil pesada que está destruindo o território completamente. Para a gente começar a entender, o território sírio foi tomado pela França na Primeira Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial esse território se tornou independente. Bom, do final da Segunda Guerra Mundial para frente, teve muita dificuldade ali de como que seria a organização política daquele país. Nos anos 60, um partido político chamado Partido Baath toma o poder. Esse partido político é um partido político extremamente socialista e que nega a interferência de outros países, a relação com outros países. Então, vocês já percebem aí que é um partido político completamente oposto aos Estados Unidos, oposto à economia capitalista, né? Portanto, um possível inimigo, né? Bom, um dos governantes do Partido Baath governava o Iraque. Nós estamos falando de Saddam Hussein, que foi, né, enforcado em 2006, ficou 34 anos no poder, e nessa bagunça de guerra no Iraque, onde os Estados Unidos invadiu sem provas o país, Saddam Hussein acabou morrendo.
né? Lembra vocês também que nós não estamos falando de heróis ali no Oriente Médio. Todos esses governos, eles acabaram se instalando sem democracia, né? Às vezes sem apoio popular e com o uso da violência. Já na Síria, a família Al-Assad é a família que está ao poder há 50 anos. E o último governante, o atual governante, é Bashar al-Assad. Essa família, o poder dela passou aí pro Bashar al-Assad nos anos 2000. Foi uma eleição fraudada, né, para vocês entenderem, né, que ninguém é mocinho, né, nesse momento histórico. É uma eleição fraudada, o al-Assad não teve, né, nem ninguém para disputar essa eleição com ele, o poder foi simplesmente passado para as mãos deles. Só que até então, os Estados Unidos e alguns países europeus não se importavam com esse governo da Síria, não se importavam com a família al-Assad, porque eles não são religiosamente muito fundamentalistas. Eles não são como o Estado Islâmico, né, que vão atacar outros países capitalistas. Eles só querem viver ali no seu isolamento, né, na sua produção econômica, sem muitas relações com o exterior. O que vai acontecer? Mais ou menos nos anos de 2010, vários países, como por exemplo a Tunísia, o Egito, o Iêmen, a Síria, começam protestos contra esses governos que não são democráticos, são ditaduras em que esses governantes estão no poder sem a vontade popular. E o Bashar al-Assad vai ficar com muito medo de morrer, né, por conta dessas manifestações da Primavera Árabe, ou dele perder o poder dele. E ele vai responder essas manifestações na Síria com uma alta violência, autorizando a polícia a tirar a vida das pessoas, e ele vai lidar também, dentro do próprio país, com o início, o nascimento de um fundamentalismo islâmico, algo que a família dele não era a favor, mas já estavam nascendo ali pessoas que eram adeptas das ideias do Estado Islâmico e opositores ao regime político dele. Bom, um outro problema é a quantidade de culturas diferentes que existem dentro da Síria. Eles convivem, né, não só com uma linhagem cultural. Ali, às vezes, você tem duas formas diferentes de islamismo convivendo juntas, e você tem também outras etnias, e às vezes tem até grupos cristãos ali dentro também. Um grande exemplo disso é a etnia curdo, né, que um pedaço desse grupo vive dentro da Síria e eles querem independência, eles querem ter seu próprio território, mas o governo sírio nega isso, continua negando agora mesmo em período de guerra. Então, internamente, a Síria já tem muitos conflitos internos. Ela sempre foi propícia, né, a ter uma guerra civil. O al-Assad, em 2012, atacou a população com armas químicas. Vocês estão vendo aí, ó, cadáveres, né, que por culpa do governo, né, foram pessoas que perderam suas vidas por conta de ataques com arma química. Em 2013, o Estado Islâmico invadiu o país e tomou algumas reservas de petróleo. E essa situação de combate às manifestações, de ataque do governo ao povo, não para. Os Estados Unidos, com a ajuda de outros países, começou a invadir o território sírio com tropas para barrar o Estado Islâmico e barrar também os ataques do próprio Bashar al-Assad. Mas o Bashar al-Assad, recentemente, começou a receber apoio da Rússia. Vocês estão vendo nessa imagem aí Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, né, firmando o acordo com al-Assad. E o objetivo do Putin lá dentro é só combater o Estado Islâmico. Né? O al-Assad, ele tem total aval do Putin para ele continuar violentando a população como ele violenta. Então a gente está vendo aí, né, vários países no mundo, né, se degladiando, lutando dentro do território sírio. Isso faz com que muitos sírios atualmente se desloquem no mundo, né? São os chamados imigrantes que estão no Brasil, estão em várias regiões do mundo. E isso não acontece só com os sírios, nós temos outros países que sofrem com esse contexto da globalização, com esse contexto da exploração norte-americana, com desemprego, com a extrema pobreza, e um desses casos é a Venezuela, que hoje, né, o nosso país abriga muita gente também da Venezuela, do Haiti, que sofreu com um desastre natural recentemente. Então, muita gente está em movimento nesse mundo,
principalmente, né, atualmente, por conta da falência do capitalismo. O capitalismo ele gerou pessoas muito ricas, só que ao mesmo tempo ele condicionou países a viverem em extrema pobreza. E esses países condicionados a viverem em extrema pobreza, as pessoas acabam não conseguindo ficar lá dentro e elas vão para outros lugares no mundo tentar uma vida. Bom, deu para perceber já que o clima de guerra do século XX não foi superado. Ele segue para o século XXI. Nós temos aí outras ameaças atuais, como por exemplo a Coreia do Norte, que tem programa de pesquisa em bomba nuclear, uma bomba que é capaz de devastar uma cidade, como você já deve ter visto em Hiroshima e Nagasaki. Tem estudos de energia nuclear, de bomba atômica também no Irã. Vocês estão vendo ali 2 pontos amarelos no mapa que mostram isso, né? Nós temos também novamente uma oposição, né? Agora não é mais Estados Unidos e União Soviética, mas nós temos Rússia e Estados Unidos com discursos completamente diferentes, né? Com discursos completamente opostos e se necessário, né? Usando as redes sociais, usando jornais, um país para atacar o outro, né? O Donald Trump fica muito famoso durante o seu governo por usar o Twitter, às vezes para atacar o próprio presidente russo, o Vladimir Putin, né? A Rússia, por exemplo, não ficou muito atrás também e ameaçou que não ia renovar o Tratado de Controle de Armas Nucleares com os Estados Unidos, ou seja, ameaçou continuar pesquisando armas nucleares para utilizar quando ela bem achasse que deveria utilizar contra os Estados Unidos ou contra regiões no mundo que são dominadas pelos Estados Unidos. E se você pensa que com a derrota de Donald Trump e a ascensão de Joe Biden as coisas podem melhorar, a gente precisa ter cautela, porque o próprio Joe Biden afirma que a China e a Rússia são ameaças à segurança dos Estados Unidos. Um outro exemplo do quanto o mundo está se desintegrando novamente é a saída da Inglaterra do bloco econômico União Europeia. Depois da crise, os ingleses perguntaram para a própria população se a população queria continuar fazendo parte desse bloco econômico e um movimento conhecido como Brexit acabou fazendo com que a Inglaterra agora ela se isolasse economicamente. Ela não faz mais parte da União Europeia. Futuramente ela até pode fazer acordos com outras nações, mas por enquanto ela segue dirigindo a sua economia de modo independente dos outros países europeus. Algo muito interessante que vem se formando na virada do século XX para o século XXI são alguns movimentos de luta por direitos na sociedade. A gente vai começar a falar do movimento LGBT, né? Vocês estão vendo aqui algumas figuras LGBT ali, né, no final dos anos 60, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, nessa época, a homofobia ela era completamente disseminada na lei, então você tem policiais autorizados a prender, a bater, a cometer atos de violência com pessoas que sejam homossexuais. Acontece que em um desses ataques houve uma resistência com fogo, com gritos e quando eu digo fogo é porque as pessoas começaram a jogar coisas nos policiais, né? E teve um desses ataques nesse local que nós estamos falando, né? De Stonewall, que é um bar famoso nos Estados Unidos, em que as pessoas jogaram moeda, queimaram lixo e os policiais continuaram, né, por outros dias cometendo esses atos violentos. A partir de 69, a população LGBT de Stonewall, dessa região dos Estados Unidos, começou a se unir cada vez mais com um ciclo de passeatas pedindo a liberdade homossexual no país, o direito de ser homossexual sem a violência policial, né? E de lá para cá, esse movimento ele só tem crescido e ocupado mais países. Um outro ponto muito interessante dessa luta vem sendo atualmente um novo olhar religioso para a questão LGBT. Nós atualmente temos o Papa Francisco que legitima o direito da pessoa ser homossexual, né? Já tem até uma pauta para discutir sobre essa questão do casamento, que é uma questão muito atual. E nós temos também um exemplo ainda no final dos anos 90 da Mary Griffith, uma mãe evangélica
que, ao descobrir que seu filho era homossexual, tentou curar ele de várias maneiras possíveis, mas ela só acabou confundindo o menino e ele acabou cometendo suicídio. Mas depois do suicídio, ela entrou num processo de análise, inclusive com pessoas da própria religião, em que ela começou a conhecer também pessoas religiosas que tinham um outro olhar, um olhar mais aceptivo, um olhar mais integrador, né, a essas pessoas dentro da religião. E aí você tem um novo olhar religioso de aceitação, realmente, que vem aí do começo dos anos 2000 para cá, né, religiosamente aceitando a forma de ser homossexual das pessoas. E o movimento que começou em Stonewall, ele só vem crescendo no mundo inteiro. Hoje nós temos a parada do orgulho LGBTQIA espalhada por vários países, e um movimento que vem tomando força, né, do final dos anos 70 para atualmente. Eu quero falar também do ativismo feminino, que já é um ativismo que não tem só 40, 50 anos de história, tem muito tempo de história. Para vocês terem noção de o quanto as mulheres lutam por seus direitos, a gente pode citar aqui, por exemplo, a escritora Jane Austen, que em 1775, né, já escrevia como que era a condição da mulher na sociedade em que ela vivia. Um grande exemplo para você que está assistindo essa aula aí, fazer uma leitura, é o Orgulho e Preconceito, né? Bom, o movimento das mulheres na luta por seu direito, ele tem vários picos, que nós vamos chamar de ondas, né? E uma das primeiras ondas muito importantes ali no início do século XX é uma luta que acontece em vários países, de vários grupos feministas pelo direito do voto, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos também a academia, a faculdade, produzindo cientistas contra a cultura do patriarcado, contra a cultura machista. Quando a gente fala de patriarcado, estamos falando de uma cultura que só valoriza o ser masculino, né? Um grande exemplo de uma mulher intelectual, inteligente, que discute muito, né, sobre os desafios de ser mulher numa sociedade patriarcal é a Simone de Beauvoir, que é um nome muito importante na filosofia. E a partir dessa intelectualidade, a partir dessa força, nós temos uma ampliação das lutas, né, femininas por vários lugares do mundo pela conquista de novos espaços, né? Só que, por exemplo, 10 anos depois da Simone de Beauvoir produzir o livro dela, O Segundo Sexo, em que ela traz essas questões muito fortes, você tem também ainda a continuidade de uma indústria e de uma cultura patriarcal muito forte na televisão, nas revistas, nos jornais. E vocês estão vendo aí no canto da tela 2 propagandas da Budweiser que nada mais exibem que a imagem de uma mulher que serve o homem, né? Então na primeira imagem você tem ela servindo a cerveja para o marido, e na segunda você tem ela ali servindo, né, o jantar, o almoço para o marido. Então a mulher sempre estando nessa postura de subserviência no século XX com as propagandas. E é contra isso que esses movimentos vão começar a lutar. Então a segunda onda muito forte, né, do feminismo, a partir dos anos 50, vai questionar e vai pedir a liberdade econômica para a mulher trabalhar, para a mulher poder se sustentar, ter sua liberdade sem ficar atrelada a um homem. Vai também denunciar os casos de casamento abusivo, de violência doméstica, de estupro, e vai principalmente pedir igualdade, né, igualdade de salário, igualdade de condições, igualdade de poder, né, estar em espaços. Então essas pautas, a partir de 1950, elas vão ficar muito fortes. E daí para frente o movimento feminista só cresce, né, ocupando principalmente, né, ali em meados dos anos 80, anos 90, os grupos musicais de rock, né, e aí a luta também já lutava contra os estereótipos, né, a ideia de mulher como sexo frágil, né, a ideia misógina e violenta que a sociedade tem às vezes de chamar a mulher de vadia, de cachorra. Uma luta contra todas essas falas sociais violentas, e também, né, um apelo para que a mulher seja livre para ela ser ela da forma como ela tiver que ser, sem um controle da sociedade, sem um padrão, sem um receituário do que é ser mulher de verdade. E através da intelectualidade, através da produção cultural, a gente vai ver essa manifestação feminina cada vez
né? A gente tem, por exemplo, bem recente agora, né, uma expressão muito comum da Beyoncé, que usa ali, né, muito bem os jogos liberdade, igualdade e Beyoncé, que em francês seria liberté, égalité e Beyoncé. E uma artista, né, que usa desse seu espaço e desse seu dom para conscientizar ainda mais essa luta feminina. Atualmente também nós temos eleita a primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que tem aí uma fala muito famosa, onde ela diz que a mãe dela dizia que ela pode ser a primeira a fazer muitas coisas, mas ela não será a última. Então o movimento feminista ele vem, né, só ampliando a sua luta da virada do século até os dias atuais. E chegamos em 2020, um ano que trouxe muitos riscos sérios graças aos impactos da pandemia do coronavírus. Nós estamos falando, né, de um momento em que o desemprego ele vai se agravar mundialmente, a produção vai cair muito e a fome vai se tornar contexto de vários continentes. A superinflação, então os impostos vão aumentar muito, o custo de vida das pessoas se tornará muito mais caro no futuro e os salários passarão por uma época sem aumento, né? Nós temos até o fim de 2020 uma média de 3 milhões de mortes, né? Ou nós teremos esse número ou até mais, né? Lembrando que já ultrapassamos aí a marca dos 2 milhões. E a gente tem uma emergência, uma atenção muito forte para projetos políticos que valorizem a saúde e um aumento de conflitos internacionais. E vocês já viram nessa aula que o mundo não está em paz. Existe uma cultura de guerra sendo disseminada por vários países. E a pandemia agora ela ainda trouxe mais um outro fator, que é essa corrida pela vacina que está marcando, né, muito forte o ano de 2020. Nós temos também uma exigência por investimento científico, que muitos países, como por exemplo o Brasil, não tinha essa valorização da ciência, esse investimento da ciência, que é tão necessário para se superar esse desafio que apareceu, que surgiu aí em 2020. Fora isso, nós temos um problema muito sério na educação, em que poucos estudantes estão tendo acesso aos conteúdos escolares e estão tendo praticamente um ano escolar perdido, né? Alguns países adotam práticas muito brandas, deixando a população conviver normalmente, mesmo com vírus. Vocês veem nessa imagem que alguns se protegem com a máscara, outros se protegem parcialmente com a máscara. Outros países estão em situação mais grave, adotando uma política de lockdown, adotando uma política de fechamento total das ações. Então, a partir de 2021, nós começamos a viver sobre os impactos, então, desse grande problema do século que foi o coronavírus. Agora, você tem um desafio nos comentários. Eu quero que você ressalte nos comentários os pontos negativos e os pontos positivos da virada do século, tudo que foi apresentado nessa aula. Quero também que você aponte aí nos comentários quais são os seus medos e quais são as suas expectativas para o futuro. Eu te vejo na próxima aula.